Vamos exercitar mais um pouquinho o nosso olho de artista? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. As questões da arte são muito interessantes e, por vezes, bem complexas também. Não tão fáceis de entender. Hoje vamos falar sobre arte e artesanato. Observe, arte e artesanato e não arte contra artesanato. É imprescindível que conheçamos e respeitemos as diferenças, as similaridades, onde elas se distanciam, se complementam ou se misturam, se fundem. É importante também que o próprio artesão conheça a origem, a história e as modalidades da sua profissão. O que é arte e o que é artesanato? O que define? Quem define? Como se define? O assunto é delicado e sensível. Lembre-se da subjetividade. Vou procurar apresentar questões com o cuidado e a delicadeza que o tema merece, da forma mais clara que puder. Sugiro que você abra seu coração, seus olhos e se desprenda de qualquer forma de preconceito. E se puder e quiser, dê a sua contribuição aí nos comentários. Será acolhida com muito carinho. Então, muita calma nessa hora, porque o tema é polêmico e controverso. É importante entendermos que há diferenças e critérios nem sempre tão claros. Não é e nunca será questão de maior ou menor, melhor ou pior, longe disso. Vamos levantar questões, características específicas, peculiares, pertinentes a cada caso. O objetivo não é valorizar ou desvalorizar nada nem ninguém, e sim de pontuar as diferenças e similaridades. Para tanto, precisamos entender e contextualizar suas funções, raízes e história. Precisamos trilhar um caminho cuidadosamente. Vamos fazer contrapontos entre arte e artesanato. Falando assim rapidamente, a arte pressupõe um pensamento poético e estético que, em teoria, o artesanato nem sempre apresenta. Uma pergunta: será que um artista visual deve ter obrigatoriamente formação acadêmica? Adquirir conhecimentos básicos como desenho, pintura, perspectiva, claro, escuro, profundidade, volume, proporções, técnica, estética, poética, filosofia, história da arte? Isso pode ser bem relativo. A princípio, quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento, repertório, informações podem dar mais suporte, sustância, força, consistência e estrutura ao trabalho artístico, à trajetória do artista. Porque um trabalho artístico se sustenta além do trabalho em si, além da obra em si, no discurso, no argumento, que é fundamentado no conhecimento e dá suporte ao pensamento artístico. Alguns artistas, talvez a maioria,
se estruturam e fortalecem no conhecimento. No entanto, qual é a verdadeira essência da arte? Alguns artistas buscam esse caminho do conhecimento, do estudo e do aprimoramento, porque é um impulso natural, espontâneo, prazeroso, é uma necessidade vital. E aos poucos vão criando e solidificando suas carreiras. Outros buscam diferentes caminhos, num processo de autoconstrução, não tão natural assim e não tão espontâneo assim. Talvez até um pouco forçado, com o objetivo e a pretensão de se tornar artista. Há quem possa entender esse processo até como artificial. E vemos muito disso, artistas fabricados. Isso existe em todas as áreas. E poderíamos estender esse assunto com todas as suas variáveis, mas, no entanto, no momento, eu deixo em aberto para você pensar. Mas por que a busca por uma carreira artística, em especial na atuação e na música, é tão almejada? Porque existe uma aura de glamour, uma associação com fama e fortuna. E isso é muito atraente. E da mesma forma com o jogador de futebol, por exemplo. Mas precisamos considerar que, seja em que área for, seja com os objetivos que forem, existem realidades bem diferentes. Para alguns, o mundo parece se abrir e para outros é bastante difícil, sofrido e infrutífero até. Oportunidade, reconhecimento e retorno financeiro nem sempre são compatíveis com o valor artístico. Pense na situação dos artistas de rua, seja músico, ator, acrobata, pintor, desenhista, artesão, tem muito artista valoroso ali. Pense na coragem, no desprendimento, na entrega, no desafio, no amor desses artistas pela arte. Todo o nosso respeito a esses artistas. Mas é preciso dizer que a arte é muito mais do que um rótulo. A verdadeira arte é muito mais nobre e profunda do que um rótulo, um título, fama, grana. Transcende essa superficialidade. Porém, nem todo esforço traz os resultados desejados pelo artista. Haja visto a história a nos comprovar. Diferente de qualquer outra profissão, onde o graduado sai com um diploma, um título, que o habilita a seguir uma profissão X, o artista, se não tiver a essência, a alma, estrutura, muita determinação e também um pouco de boa sorte e oportunidade, seja artista visual, ator, músico, bailarino, etc., não lhe bastará diploma algum. Ou seja, um título não garante nada. Quem segue o caminho da arte atende a um chamado sem garantias. Há que se provar e há que se provar a cada instante. O músico, por exemplo, terá que provar na sua performance no palco. E é isso que conta no final.
Se ele não executar bem o seu instrumento, de nada lhe valerão títulos, graduação, mestrado, doutorado. Pode valer sim na área acadêmica, porém não como músico performático. Um músico de orquestra, por exemplo, passa por testes e testes até ser aprovado e deverá manter o nível sempre. De nada valerão todos os títulos e todos os cursos que ele frequentou. Só um parênteses. Para quem não sabe, o estudo da música, do instrumento, é diário e constante. É para a vida toda. Enquanto pessoas normais curtem passeios, viagens, festas, lazer, etc., o artista, em geral, abdica de muita coisa. Ele estuda, treina e trabalha diuturnamente, horas e horas, geralmente sem salário garantido no fim do mês. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conhecimento é importante e me refiro ao conhecimento formal, acadêmico. No entanto, não é suficiente. Há casos, inclusive, em que não é necessário ou, em alguns casos, até atrapalha. Uau! Parece confuso agora, né? Mas calma. Há casos em que até atrapalha, por quê? Porque macula a personalidade do artista, pode tirar o brilho, a identidade, especialmente se nos referimos ao artista popular, o artesão, o artista ingênuo ou naif, cuja maior riqueza está na espontaneidade, na liberdade criativa, sem regras e dogmas acadêmicos. O que lida com as coisas da cultura, da sua terra, do seu povo, onde o que conta são as vivências, o conhecimento empírico, as memórias. Sabia que existem excelentes músicos do mais alto nível, consagrados mundo afora, que não possuem nenhum conhecimento teórico musical? Não leem uma única notinha na partitura, não destrincham a estrutura de um acorde. Por quê? Ou porque não quer mesmo, ou não se propõe a. Ou talvez ache que poderia afetar negativamente de alguma forma. Mas são exímios instrumentistas e compositores, com carreiras sólidas e consagradas. Mas também existem os músicos que dominam todo o conhecimento musical, escrita, leitura, composição, arranjo, tudo, e são igualmente bons e reconhecidos e considerados. Viu como a coisa é relativa? São os mistérios. Há que se pensar nisso. Porque existem artistas e artesãos que se forjam, se estruturam de outras formas, sem o suporte do conhecimento formal, e sim e apenas num fluir natural, espontâneo, por vezes sem nenhuma pretensão. Há casos em que o artesão / artista manifesta uma habilidade inata, desenvolvida natural, espontaneamente, desde criança, convivendo com o trabalho familiar e aprimorando essa prática com o tempo. Mas essa habilidade também pode ser adquirida. E os mestres vão transmitindo as técnicas para as novas gerações, como fez o mestre Vitalino, por exemplo.
reconhecido como um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil, se tornando referência no assunto. Ou como a Zezinha, que eu vou falar depois, e tantos outros que executam trabalhos primorosos, ensinam e estão sempre abertos a novos caminhos, novas possibilidades e experimentações, sem, no entanto, perder a tradição. Há também casos onde o artista nem considera questões artísticas, culturais, nada disso. Apenas produz, por questões pessoais, por necessidade, sem uma racionalidade lógica, sem o objetivo de mostrar, expor ou vender. Apenas flui como um rio. É o caso, por exemplo, de Arthur Bispo do Rosário, que eu vou lhe mostrar mais adiante. Então, o que conta no final não são títulos ou rótulos. O que conta é o olho de artista, a alma de artista, a essência, a identidade, a personalidade, a poética, a verdade, que podem ser impulsionados, sim, com e através do conhecimento. Os artistas, em geral, têm a consciência naturalmente expandida e em constante expansão, fluindo espontaneamente, enquanto outros precisam e podem trabalhar isso. Na verdade, todos nós temos essa capacidade e eu insisto nisso. Todos nós temos o que eu chamo de olho de artista, que é a capacidade de ver além da casca, a capacidade de transcender a camada superficial, ver o mundo, a vida, poeticamente. Só precisamos desbloquear, ativar, potencializar e amplificar essa capacidade, esse olhar. Ativar o lado direito do cérebro. E isso é possível, é um processo. Seja para a produção artística ou a apreciação artística. Se a centelha existe, basta soprá-la. Como soprá-la? Eis a questão. Eu proponho que seja através da arte. Como se reconhece essa centelha? Observe como as coisas lhe tocam. Permita-se. Olha só. A arte existe, seja figurativa, abstrata, do jeito que for. E, independentemente da intenção do artista, que pode ser mais ou menos explícita, contemplativa, reflexiva, contestadora ou provocativa, cabe ao observador contemplar, observar, entender, interpretar, enfim, atingir níveis de profundidade que serão compatíveis ao seu grau de sensibilidade, percepção, poética, flexibilidade, interesse e conhecimento. Quanto menor a resistência, melhor. Por exemplo, podemos olhar a natureza, a flora, a fauna, as águas, os rios, os mares, um lindo pôr de sol e contemplar por horas, vendo as diferentes formas e cores, nuances, matizes, e podemos meditar e nos conectar com a natureza. Podemos também refletir sobre a grandeza, a magnitude dessa natureza, sobre a nossa postura e responsabilidade nesse contexto. Pensar em questões ambientais e, quiçá, propor alguma solução.
Podemos pensar sobre o processo de configuração dessa natureza toda, sobre o nosso planeta no contexto do universo e direcionar o olhar e o pensamento para o cosmos. Podemos pensar na espiritualidade, sobre nossa breve passagem nessa vida e assim por diante. Olha quantas possibilidades de reflexões a partir da observação da natureza. Com a arte, ocorre da mesma forma. Podemos transcender os níveis tanto quanto queremos ou podemos. Podemos constantemente exercitar o olhar, buscando caminhos e possibilidades, estimulando e dando espaço para expansão e atuação do lado direito do cérebro, que é intuitivo e criativo. Como disse, algumas pessoas já têm o olho de artista desbloqueado e exercitam constante e até inconscientemente. E vão criando espontaneamente sem nem pensar em classificações, conceitos e argumentos, sem pretensões de ser ou não arte, ser ou não artista, sem a necessidade de se encaixar em algum padrão. Lembrando sempre que, quando falo em desbloquear o olho de artista, eu não me dirijo necessariamente aos artistas. Me dirijo a você que gosta de arte, que aprecia arte e deseja amplificar e potencializar as suas experiências como apreciador da arte e principalmente da vida, da sua vida. Lembrando, o nosso tema de hoje é arte e artesanato e não arte contra artesanato. Não é uma disputa. Não podemos apenas jogar as palavras ao vento. Quando queremos entender alguma coisa, nós começamos por onde? Pelo começo, lógico. Então, vamos pensar um pouco sobre o artesanato. O que é artesanato? Qual a história do artesanato? Você já pensou sobre isso? Quanto à origem da palavra artesanato, vem do latim e do italiano. A palavra ars vem do latim e no italiano ficou sendo arte, que tinha a princípio um conceito um pouco diferente do que pensamos arte hoje. Era mais direcionado para a habilidade de fazer alguma coisa, criar e produzir com as próprias mãos. Portanto, quem faz essa arte é artigiano ou artesão. Então, o artesão basicamente é um trabalhador que usa ferramentas e matérias-primas específicas para produzir objetos, alimentos ou bebidas com um caráter cultural. Sua profissão usualmente requer algum tipo de habilidade ou conhecimento especializado na sua prática. Como já vimos na história, era comum que as famílias ou guildas, que são corporações de artesãos que atuam no mesmo ramo e determinam as regras de mercado para os seus produtos, se especializassem em determinadas funções, produtos ou áreas
e que eram transmitidas aos seus descendentes. Por isso existiam famílias de ferreiros, sapateiros, costureiros, padeiros, vinicultores, famílias ou guildas. Antes da Revolução Industrial, toda a produção era realizada por essas famílias, ou clãs, ou guildas. E o artesanato? Devagar com o andor. Como identificar, classificar e diferenciar o artesanato do que se diz arte ou belas artes? Antes, é preciso entender que o artesanato em si também se desmembra. Sabia disso? Pesquisei e ouvi muitos estudiosos, pesquisadores, artistas e artesãos. Questão polêmica essa, viu? Então vamos considerar algumas características. 1. Tem artesanato onde as peças são replicadas, repetidas, feitas em séries, padronizadas, bem parecidas, dentro de uma mesma proposta. São geralmente objetos utilitários, funcionais, decorativos, como cestos, panelas, ânforas, esculturas religiosas, tapeçaria, mobiliário, etc. São feitas com as mãos, usando ferramentas básicas que às vezes são até desenvolvidas e improvisadas pelo próprio artesão. E tem um caráter cultural, que é caracterizado pelo quê? Pelos temas, matérias-primas, que geralmente são naturais e nativas da região, como o barro, a palha, a semente, capim, madeira, etc. Como mencionei, em geral, são práticas familiares, onde as crianças são introduzidas desde cedo e entram num processo natural. E as peças são produzidas objetivando o quê? A venda, o sustento da família. Antes do advento da internet, as peças eram comercializadas para os povos locais ou vizinhos, em feiras ou no máximo para algum caixeiro viajante. É interessante ressaltar a importância das produções artesanais de objetos utilitários, já que os povos que habitavam ou ainda habitam regiões remotas, mesmo no Brasil, têm pouco acesso a objetos industrializados, como peças de alumínio, por exemplo. É comum vermos em casas humildes, em regiões remotas, as panelas de alumínio brilhando, piscando, expostas com orgulho como peças de muito valor. Reza a lenda, não comprovada, que o imperador francês Napoleão III, lá por volta de 1840, 50, 55, investiu e acreditava tanto no valor do alumínio que usava pratos de alumínio e mandou fazer talheres de alumínio, que ele servia apenas para convidados nobres muito especiais, enquanto os demais convidados tinham que se contentar em usar talheres de ouro. Eita, como a coisa muda, não? 2. Tem artesanato que mantém todas as características mencionadas, porém, as peças são tão criativas, originais, únicas, carregadas de memória, história, impregnada da cultura popular, que transcendem os conceitos básicos do artesanato. 3. Tem o artesanato semi-industrial ou industrianato, que consiste
em produções em série, realizadas em máquinas, moldes e equipamentos. As peças são geralmente o que chamamos de souvenirs, lembrancinhas, reproduzindo peças iguais, como panelas, jarras, potes, bijuterias, bonequinhos. Sabe essas peças que você encontra em loja de R$ 1,99, R$ 2,99, R$ 10,99? São peças feitas num molde e às vezes pintadas à mão, onde cada pessoa faz ou pinta uma parte dessa peça. Nesse momento, é importante saber que a UNESCO, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, já definiu e estabeleceu critérios a respeito. É um documento bastante extenso, mas basicamente diz: artesanato é o produto produzido pelos artesãos, fundamentalmente à mão ou com o uso de ferramentas manuais. E se, porventura, usar algum meio mecânico, que mantenha a predominância da contribuição manual e que tenha um caráter cultural, com memória, história e tradição. Isso é fundamental. Outro, o artesanato consiste em peças exclusivas e originais, com caráter simbólico e cultural, onde o artesão domina a técnica em todas as etapas do procedimento, sendo capaz de transformar uma matéria-prima no produto final. No conceito de artesanato brasileiro, não é considerado artesão aquele que trabalha de forma industrial, com produção em série e predomínio de máquinas, onde cada funcionário domina apenas uma pequena parte do processo. Não envolve um processo criativo e não há valor cultural. E ainda diz que técnicas como fabricação de sabonete, bijuterias, essas técnicas que são aprendidas através da TV, revista, internet, etc., não são consideradas artesanatos, por serem desprovidas da identidade cultural. O que significa isso? Que eu posso aprender através da internet, YouTube e tal, mas eu não tenho a vivência. Eu não faço parte daquela história, daquela cultura. Então, não tem verdade. Por isso, não é considerado artesanato. Mas, se for esse o seu caso, e agora sou eu quem digo e não a UNESCO, não se chateie, porque esse trabalho pode se inserir na categoria de trabalhos manuais e tudo certo, também tem seu valor. Bom, essas são regras definidas pela UNESCO e é fundamental que o artesão comprometido conheça. Na arte existe pensamento, intenção, conceito, identidade, estética, poética. As peças são únicas e exclusivas. Geralmente, as obras são criadas e produzidas basicamente pela necessidade de o artista expressar-se. E só depois entram questões como mostra, exposição e comercialização. Então, com base nesses princípios, agora nós temos mais parâmetros para a compreensão desse universo
arte e artesanato. E para ampliar um pouco mais esse olhar, é importante conhecer um pouco da história. E a história dos objetos manufaturados vem desde a pré-história. Desde quando o homem aprendeu a polir a pedra, tecer fibras animais e vegetais, fazer cestos, modelar o barro e produzir cerâmica, armas, vestimentas, adornos, instrumentos musicais, como as flautas de ossos, bambus e tantos outros. A princípio, os objetos eram criados para quê? Para cumprir suas funções. Eu preciso transportar água, então eu preciso de um recipiente para transportar água, armazenar água, comida. Então os objetos eram criados para suprir as necessidades. E aos poucos, por que não, buscou-se ornamentar esses objetos, dando-lhe uma dimensão estética, tornando-os mais belos e agradáveis. E a partir daí, desde então, tudo era produzido pelos artesãos, até a Revolução Industrial, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, iniciado na Inglaterra em meados do século XVIII e se espalhando pelo mundo. A primeira máquina a vapor surgiu em 1698, para você ter uma ideia. Grandes transformações ocorreram, com um sistema de produção em série e em larga escala, gerando produtos mais práticos e baratos. E, claro, às custas de muito sofrimento, exploração do povo, de adultos e crianças, que trabalhavam dia e noite, que morriam trabalhando, não existia lei trabalhista, causando êxodos rurais e crescimentos desordenados das cidades, poluição, doença e muita pobreza. Isso impactou fortemente a arte, de uma certa forma, e o artesanato. Depois de muito tempo, com a criação do grupo de artes e ofícios por William Morris, em meados do século XIX, aos poucos o artesanato foi e vem recuperando seu espaço e seu valor. A arqueologia tem revelado ao longo dos tempos, com pesquisas e explorações, os mais diversos artefatos, das mais variadas formas e materiais. São milhares de exemplos extraordinários. Mas, para citar apenas um, pensemos na descoberta pelo arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter, em 1922, da incrível tumba KV62, a tumba do faraó menino Tutankhamon, ou Tutankhamon, conhecido como Rei Tut, no Vale dos Reis, no Egito. Ele governou por apenas 10 anos, faleceu jovem aos 19 anos, em 1324 a.C. Essa descoberta impactou o mundo de tal forma que voltou os olhos para o Egito. As pessoas se deslocavam para lá, ficavam em volta da tumba esperando alguma coisa acontecer. Foi uma febre, uma loucura. Foram encontrados 5.300 itens, desde bengalas, sandálias de ouro, joias, alimentos, bigas, instrumentos musicais, textos sagrados, as pinturas e os textos nas paredes. Pensa que foi um acontecimento
porque todas as tumbas encontradas até então já haviam sido saqueadas. Então era a primeira vez que encontrava uma quantidade tão grande de artefatos e muito, muito ouro. Além disso, tinha o corpo mumificado do faraó, contido num sarcófago magnífico, e a famosa máscara mortuária, ricamente produzida e adornada com folhas de ouro, lápis lazuli, cornalina, obsidiana, vidro de cor turquesa, etc. Uma riqueza. Porém, além de toda a riqueza material, essa descoberta, assim como tantas outras, em tantos outros sítios arqueológicos, vão nos mostrando como viviam os nossos antepassados, em diferentes culturas, lugares, épocas e eras. Essas importantes informações só chegaram até nós porque elas sobreviveram como cápsulas do tempo nos artefatos criados, produzidos e construídos por quem? Pelos artesãos do passado. A tumba do rei Tut nos revela parte da história egípcia de 3.400 anos atrás. Essa descoberta foi tão importante que os itens continuam sendo preservados e estudados até hoje, na tentativa de desvendar os seus segredos e mistérios, as técnicas aplicadas, processos e cultura. Parte desses itens se encontram expostos no Museu Egípcio do Cairo. Viu como é importante o artesanato para a história da humanidade? E o que nos dizem as pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas, então? Veja se você consegue identificar as estéticas egípcia, grega e romana nessas indumentárias. Dê uma olhadinha. Conseguiu? Foi só no século XVIII, na França, que o termo belas artes foi cunhado. E no início do século XX, o crítico e jornalista Recioto Canudo publicou o Manifesto das Sete Artes. Daí que vem a ideia de ser o cinema a sétima arte. Hoje as coisas já mudaram bastante. Bem, dito isto, tem mais uma questão. A divisão das artes entre artes menores ou aplicadas e artes maiores. Você já ouviu falar disso? Basicamente, foi um conceito criado para classificar as artes maiores ou superiores, como se referindo às artes oriundas da criatividade, do uso da mente, como a arquitetura, pintura e escultura, enquanto as artes menores referem-se às artes aplicadas, mecânicas e manuais, que produzem peças decorativas, objetos utilitários e até a ourivesaria, as joias. No entanto, preste bem atenção, esse conceito parece bastante precário e obsoleto, porque fica difícil classificar a arte dessa forma. E com certeza existem peças decorativas ou da ourivesaria com um valor artístico muito superior a determinadas pinturas ou esculturas medíocres. Haja visto os itens encontrados na tumba do faraó. Eu trouxe essa questão apenas para traçarmos um paralelo com o que temos hoje entre arte
e artesanato. Não são essas classificações que determinam a arte ou não, e sim o valor artístico real. E como e quem define o que de fato é ou não arte? Eu proponho deixarmos este assunto para um outro momento, porque é delicado e extenso, demanda muito tempo, que é o que nós não temos nesse momento. Mas eu sugiro que você vá pensando a respeito para a gente conversar num outro momento. Outra questão não menos importante. Às vezes, nos referimos somente à técnica, ao crochê ou tricô. Uma vez, uma aluna me perguntou se crochê é arte. Então, vamos lá. O crochê, o tricô, a tapeçaria, a cerâmica, a cestaria, papel machê, papietagem, costura, colagem, macramê e mesmo a pintura, a escultura, a gravura, entre tantas outras, são técnicas. Cada qual usa matéria-prima e ferramenta específica. Tem suas origens, histórias e tradição. Exige uma expertise, um domínio. No entanto, elas em si são apenas técnicas. Uma coisa é técnica, outra coisa é o que pode ser produzido com a técnica X. Se será arte ou artesanato, dependerá da aplicação dessa técnica, como, onde, porquê, etc. Lembra do que disse o historiador Ernest Gombrich? Não existe arte, há somente artistas. Como eu posso dizer? Às vezes, um bordado feito com extrema perfeição, mas desprovido de poética, pode ter menor valor artístico do que um bordado até meio desajeitado, porém com alguma mensagem profunda, poética, entende? Nem toda pintura é uma obra de arte e nem toda peça de cerâmica é artesanato. Eu mesma já criei uma série de obras de arte com crochê, a série Linhas, que foram expostas, premiadas e comercializadas, mesmo não sendo eu a supra-sumo da crocheteria. Então dá para sacar a diferença? Sempre que vemos a ficha técnica de uma obra de arte, constam as informações, data, título da obra, nome do autor e uma série de dados, incluindo a técnica usada na produção da obra. Se é óleo sobre tela, aquarela, sobre papel, colagem, técnica mista, enfim. Mas é só uma parte da coisa, é a técnica que o artista usou para a execução da obra. Eu vou apresentar uns exemplos das aplicações de algumas dessas técnicas na produção artística. Olha só, Leda Catunda é uma artista brasileira que usa tecidos e costura nas suas obras. Leonilson é outro artista brasileiro já falecido que teve uma grande produção artística usando muito o bordado. Ernesto Neto, outro artista brasileiro que faz instalações incríveis, usa o crochê nessa imensa instalação de 20 metros. Uma árvore de crochê montada em Zurique. Há casos em que o próprio artista executa o trabalho, como no caso do Leonilson, da Leda,
E há casos em que o artista conta com o auxílio de assistentes, principalmente em se tratando de obras muito grandes, como é o caso da árvore de crochê de Ernesto Neto. Então, olha que legal! A mesma técnica pode ser aplicada tanto na produção de uma peça de artesanato quanto na produção de uma obra de arte. A técnica é a mesma, só muda a intenção. Então fica claro que as peças são únicas e exclusivas. Não existem duas peças iguais na arte, salvo as gravuras, as serigrafias, as fotografias, mas daí tem um outro esquema. E, de novo, a técnica é apenas o meio aplicado para a produção da obra, seja de arte, seja de artesanato. O que me impulsionou a preparar esse conteúdo para você foi um documentário que eu vi na TV, no canal Arte 1, mostrando a trajetória de uma artista, a Zezinha, que trabalha com o barro. E na medida em que fui vendo o documentário, eu fui me encantando com a história. Todos nós conhecemos algum tipo de artesanato, não é? Talvez você até já tenha se aventurado nessa seara. Eu convivi com o crochê desde sempre. As mulheres da minha família sempre crochetaram. Quando uma criança nasce nesse meio, como foi o caso da Zezinha, ela absorve tudo naturalmente e entra no processo produtivo. Zezinha hoje é uma mulher madura, são anos de labuta, experiência, pesquisa, experimentações. E ela conta as dificuldades financeiras que a família passou e que o trabalho artesanal familiar supria apenas as necessidades básicas. Zezinha estudou muito pouco e não tem nenhuma formação artística, mas fala com tanta propriedade, conhecimento de causa, paixão e poética que é arte pura. Ela mostra o seu processo de trabalho, as técnicas, materiais, ferramentas, suas pesquisas com os diferentes tipos de barro e suas aplicações, o seu processo criativo, suas diferentes criações, as flores, os bichos, os potes, figuras humanas, as noivas sempre solitárias, retratando as suas realidades. E a necessidade de se reinventar constantemente. Zezinha gostaria de ter um jardim com plantas naturais. No entanto, a seca não permite. E o que ela fez? Sentou, chorou? Não. Ela criou o seu próprio jardim, que é uma verdadeira galeria a céu aberto. São peças criadas por ela, vindas da memória, da imaginação, de imagens resgatadas da história ou peças recuperadas de alguma parente artesã. Um jardim lindo, primoroso, dinâmico e tratado com muito carinho. Fica tão lindo na seca quanto nos tempos de chuva. Zezinha é uma mulher com pouco estudo formal, nenhuma formação artística, mas é autoridade no trato com o barro. Ela alcançou reconhecimento e suas peças viajam mundo afora, podendo ser adquiridas inclusive pelo Mercado Livre. Zezinha é uma inspiração. E eu poderia falar muito mais sobre essa mulher extraordinária, suas obras e sensibilidade, mas a boa notícia é que depois de uma boa garimpagem na internet, eu localizei o documentário que é da série Invenções da Alma do canal Arte 1.
E eu vou disponibilizar o link na descrição para que você tenha a oportunidade de ver essa maravilha e tirar as suas conclusões. E quando você acessar esse link, virão muitos outros episódios desse projeto maravilhoso, com histórias incríveis que você apreciará com certeza. E também observo, infelizmente, um número baixo de visualizações para um projeto dessa grandeza e riqueza. E perguntemos, por que será? Vejam lá, prestigie esse projeto, comente, compartilhe, dê valor a essa riqueza. E foi aí que encontrei o Gildásio Jardim. E também vou disponibilizar o link para você. Sem querer dar spoiler, eu vou fazer uma breve descrição só para instigar você. Gildásio vive no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É graduado em Geografia e produz um trabalho muito rico, onde ele fotografa pessoas conhecidas do seu lugarejo, amigos e familiares e insere com pintura essas imagens sobre tecidos estampados, retalhos que ele traz do trabalho da mãe, que é costureira. Mesmo não tendo uma formação artístico-acadêmica, ele constantemente pesquisa e estuda arte informalmente. Se inspira no fotógrafo Sebastião Salgado, que é um ícone da nossa arte. A obra de Gildásio tem muita riqueza e profundidade, aborda questões político-sociais e tem um pensamento estético e poético que fundamenta as grandes obras e grandes artistas. E olha que curioso, ele diz que as pessoas locais, os amigos, os parentes, não valorizam o trabalho dele, que ele nunca vendeu uma única obra para essas pessoas. E o reconhecimento vem de longe com a ajuda da internet. E já que estamos falando em cultura popular, cabe aqui o provérbio: santo de casa não faz milagre. Gildásio também é uma inspiração. Voltando à cerâmica. Nesse meio é muito comum a transferência de conhecimento para as novas gerações, até mesmo pela necessidade de preservar a cultura, a tradição. E nesse contexto existem grandes e reconhecidos mestres, como por exemplo o mestre Vitalino e o mestre João das Alagoas. Também vou disponibilizar um link para você, onde mostra a relação de aprendizado entre o mestre João das Alagoas e seus discípulos. Interessante ver, nos exemplos apresentados nesse episódio, a intenção dos aprendizes de aprender e desenvolver a técnica, porém buscando caminhos diferentes, com suas próprias identidades, sem copiar a estética do mestre. Cada um busca a sua identidade. São obras espetaculares. E o mestre João fala das dificuldades que teve para encontrar espaço para ensinar o seu ofício. E conseguiu e fez escola. Os artesãos Sil, Cláudio Henrique, João Carlos, que é filho do mestre, Galeguinho, Nena e Tita, que abraçaram essa linda profissão há anos,
falam dos seus processos criativos, suas referências na natureza, nas suas vivências e na cultura. Tem um relato bem interessante da artesã Sil, que ela diz criar figuras humanas sempre sorrindo para contrapor a realidade das pessoas que vivem no interior, que quase não riem, que quase não falam, só trabalham. Eu achei isso lindo e poético. E o mestre João das Alagoas e seus discípulos nos inspiram também. Para concluir, eu vou lhe falar brevemente sobre um artista emblemático, Arthur Bispo do Rosário. Se você pesquisar no Google, vai encontrar isso, aspas. Arthur Bispo do Rosário Paz foi um artista plástico brasileiro considerado gênio por alguns e louco por outros. A sua figura insere-se no debate sobre o pensamento eugênico, o preconceito e os limites entre a insanidade e a arte no Brasil. Fecha aspas. O que significa isso? Quem foi ele? Vamos lá. Arthur Bispo do Rosário nasceu em 1909 em Minas Gerais ou Sergipe, não se sabe ao certo, e faleceu no dia 5 de julho de 1989, aos 80 anos, na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Sim, ele era um interno diagnosticado como portador de esquizofrenia paranoide. Era negro, pobre, marginalizado e dito louco, internado num manicômio até o fim da vida. Ele serviu a Marinha de Guerra por 9 anos, foi pugilista e por conta de um acidente ele precisou abandonar a carreira. Em dezembro de 1938, ele teve uma visão com anjos e foi se apresentar ao mosteiro de São Bento, no centro do Rio de Janeiro, aos frades como aquele que veio julgar os vivos e os mortos. O que aconteceu? Ele é encaminhado ao hospício e depois transferido para a colônia Juliano Moreira. Entre idas e vindas, fugas e tentativas de ressocialização, em 1964, ele fica permanentemente. E o que tudo isso tem a ver com a arte? Te digo já. Olha só, ele espontaneamente se enclausura numa cela por 7 anos e com agulha e linhas que ele extrai das roupas, tecidos, cobertores velhos, faz os seus bordados e escrita. Junta varais, canecas, utensílios, talheres, madeira, arame, vassoura, garrafa, tudo que ele pode encontrar. E organiza em painéis ou envolve algumas peças em linhas. E assim ele ia construindo seu mundo imaginário num fluxo apenas, sem pensar ou pretender arte de alguma forma. E ele considerava isso uma missão, a missão de representar os materiais existentes na Terra para o uso do homem. E ele produziu muitas peças, incluindo a sua nave e o seu famoso manto. E assim ele seguiu trabalhando e produzindo no seu fluxo. 18 anos depois, em 1982, o que acontece? Por conta de uma matéria realizada para o Fantástico sobre a colônia, as suas obras aparecem na TV.
despertando o interesse de críticos de arte, da mídia, do público. E a partir daí, Bispo do Rosário passa a ser celebrado como artista. E suas obras foram expostas no MAM, em bienais, em muitos espaços expositivos importantes, em exposições coletivas, individuais. Ele foi fotografado, filmado, entrevistado, tornou-se uma referência artística, uma celebridade. No entanto, em vida, ele participou de uma única exposição. Ele tinha muita dificuldade, ele não aceitava se separar das suas obras, nem do seu manto, cujo desejo era ser sepultado com ele. Mas esse desejo não foi atendido. O manto da apresentação de Bispo do Rosário é uma obra à parte que eu tive o prazer de ver pessoalmente. Lembra que eu disse que ele tinha como missão representar os materiais existentes na Terra para o uso do homem? Ele pretendia apresentar a Terra a Deus e recriar um mundo melhor. Olha que interessante. E o que era o manto? O manto era uma espécie de inventário, feito com um cobertor velho e todo bordado com formas, nomes e aplicações por dentro e por fora, que representavam as coisas, as pessoas da terra. E ele dizia, abre aspas, quando eu subir, os céus se abrirão e vai recomeçar a contagem do mundo. Eu vou nessa nave com esse manto e essas miniaturas que representam a existência. Vou me apresentar. Assim disse Arthur, Bispo do Rosário. E o que nós podemos entender com o trabalho desse artista? Sim, artista. E quem contestaria? Ele estava lá, isolado, trabalhando no seu projeto, na sua vibe, sem nenhuma pretensão artística. E teria permanecido assim. E provavelmente, depois de sua morte, toda a sua obra teria se perdido. Mas, no entanto, por força das circunstâncias, ele foi descoberto, respaldado e celebrado como artista. Suas obras e sua memória permanecem até hoje. Ele é considerado um gênio, um artista contemporâneo que ressignificou o universo. E o que foi considerado na sua obra? Por que aconteceu isso? Será que ele era um exímio bordador? Ou foi o jeito que ele organizou as peças ou envolveu os objetos em linhas? Será que foi a técnica? Não. Foi a execução de uma ideia, loucura ou não, que tem estética, poética e conceito. Olha que louco! Ou seja, Arthur, Bispo do Rosário, foi um desses casos em que não se fez necessário nenhum conhecimento artístico, acadêmico, formal, sequer. Nenhuma intenção artística. Sua obra foi fruto de um fluir espontâneo. E finalizando, seja arte ou seja artesanato, a criatividade está presente em ambos os casos. Para alguns estudiosos, a diferença está no conceito de reprodução, de cópias. Mas só para constar e deixar no ar, a música, a fotografia, as gravuras, etc., são consideradas arte e também são replicadas, copiadas. Então, essa pode ser uma discussão talvez infrutífera.
No entanto, nos cabe analisar cada caso, sua relevância, características, conceitos que a gente aprendeu um pouquinho agora. Bom, discussões à parte, o importante é compreender que ambos, arte e artesanato, contribuem para a estruturação e perpetuação da cultura de um povo. Artesanato ou arte, eis a questão. Nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior. Eu posso sugerir a você que reflita sobre essas questões apresentadas e veja se você tem aí na sua casa alguma peça que você possa classificar como arte, artesanato ou industrianato, ou trabalho manual. Ou pode buscar na sua memória, dentre as peças que você já viu, e pensar como elas se encaixariam, em que categoria se encaixariam. Ou ainda, assim como Arthur, bispo do Rosário, fez, você pode criar o seu próprio inventário, registrando num livro ou guardando numa caixinha pequenos objetos que marcaram e marcam a sua trajetória. Pode também, se quiser, escrever ou desenhar numa camiseta frases e coisas importantes que representam você. Ou se você não quiser fazer nada disso, basta dar uma olhadinha na galeria do seu celular, rever as suas fotos, a sua playlist, e isso já diz muito sobre você. Se você achou que esse conteúdo fez sentido para você, contribuiu de alguma forma, eu peço que você curta, comente, compartilhe, dê a sua contribuição, manifeste-se. Agradeço muito a sua luxuosa companhia, um grande abraço e até a próxima!